Tem alguém que acredita em milagre aí? Tem alguém que acredita na cura, na salvação e na libertação? Amém, amém. Provérbios 3, versículos 6 e 7, é bem conhecido esse 5 a 7, é bem conhecido. Diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, não estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos vossos próprios olhos, teme ao Senhor e aparte do mal. Pai, essa é a palavra. Nós não queremos ser sábios, Senhor, com a sabedoria humana. Nós queremos temer ao Senhor, nós queremos apartar. Nós queremos guardar, esconder, como a palavra diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós queremos caminhar, ó Pai, na obediência, queremos ter foco, queremos ter propósito, queremos, ó Pai, nos render à tua vontade, e queremos viver o milagre. Que durante a ministração da palavra, curas venham acontecer, milagres venham acontecer, doenças venham desaparecer, enfermidades, ó Pai, sejam retiradas dos corpos, que portas venham ser abertas, que a resposta que as pessoas estão buscando, ó Pai, o Senhor venha entrar com a provisão, com o seu favor, com a sua graça e com a sua misericórdia. Nós ativamos essa atmosfera, Pai, para que, Senhor, o Senhor venha, Pai, cumprir todo aquilo que está no desejo do seu coração. Que a sua vontade prevaleça no nosso meio, uma vontade que é boa, uma vontade que é perfeita, e a vontade do Senhor que é agradável. Nós queremos, ó Pai, receber a graça, ser agraciados, em nome de Jesus, amém? Amém. Queridos, nós vivemos uma jornada de fé. A nossa caminhada aqui na terra é uma caminhada de fé. Fé é acreditar em Deus. Fé é algo que vem de dentro. Fé não é algo externo, mas fé é algo que vem do coração. Diga assim comigo: fé é algo que vem de dentro. Não é externo, mas vem do coração. Confiar em Deus de todo o coração envolve mais do que sentimentos. Confiar em Deus de coração é uma escolha. O coração, ele geralmente se refere ao que somos por dentro. Isso inclui emoções, motivações, pensamentos e atitudes. Por isso que o Salomão, em Provérbios 4:22, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. O que Salomão está dizendo? Ei, guarda suas emoções. Não permita que as suas emoções sejam além do que Deus diz a seu respeito. Não seja influenciado pelo momento que você está vivendo. Não seja influenciado pelas suas motivações, muito menos pelos pensamentos que o diabo tenta colocar na sua mente. O tempo todo existe uma guerra na mente. O diabo venceu a mulher no Éden por um pensamento. Levou ela a pensar de forma diferente. Até aquele momento, a mulher, quando ela olhava para a árvore, ela via a morte, porque Deus havia falado: se você comer dessa árvore, você vai morrer. Mas aí o diabo vem com outro pensamento: é certo que você não vai morrer, porque o dia que você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Essa frase, ser conhecedora do bem e do mal, conquistou o coração dela. E ela foi lá, pegou e comeu. Por quê? Ela foi envolvida pelo aquilo que ela estava vendo. Ela começou a olhar de forma diferente. E aí ela pecou. Então, fé é além das emoções. Fé não é sentimento. Fé não é desejo. Fé é decisão. Fé é escolha. Eu quero repetir isso. Fé não é sentimento. Fé não é desejo, não. Fé é decisão, fé é escolha. É acreditar na palavra do Senhor e dar uma resposta ao mundo espiritual.
Se a palavra diz, se tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis, eu vou dar uma resposta ao mundo espiritual. Eu vou continuar crendo. Vai passar o sol, eu vou continuar crendo. Vai fazer chuva, eu vou continuar crendo. Vai passar o ano de 2023, eu vou continuar crendo. Vou entrar em 2024, vou continuar crendo. Até que aquilo que eu tenho buscado do Senhor aconteça na minha vida. Eu não vou duvidar em nenhum momento, mas eu vou continuar crendo em todo o tempo. É deixar ser moldado pela palavra. Fé é deixar ser moldado pela palavra. Essa semana passada eu estive no dentista. Eu precisei trocar um bloco que eu tinha no meu dente. O que a dentista fez? Ela pegou uma massa e através daquela massa ela colocou na minha boca e ela criou o molde do meu dente. E ela fez o molde igualzinho, que era necessário para encaixar no dente, que depois que ela limpou, passou aquele motorzinho perturbador que fica o tempo todo. Ela fez o molde. E na sexta-feira passada, ela colocou e encaixou perfeitamente. Fé é deixar ser moldado pela palavra, porque a palavra vai criar uma forma que você vai se encaixar com que o reino exige de você, e conforme você vai se encaixando, conforme a palavra vai trabalhando, ela vai te moldando. Você é uma pessoa que não era paciente, você vai ter paciente. Você é uma pessoa que você era fraca em certa área, você vai se tornar forte, porque a palavra diz, digo fraco e eu sou forte. Você é aquela pessoa com ansiedade, a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela oração, súplica e ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente em Cristo Jesus. Então você vai descobrir que no momento de ansiedade você não pode caminhar. A palavra vai te mostrar, confia no Senhor, não ande em ansiedade. Sara soube aguardar até 10 anos. Deus aparece a Abraão com 75 anos, e Deus fala, eu vou das suas entranhas, eu vou levantar o descendente, e você vai abençoar através da sua descendência todas as famílias da terra. Passaram-se 10 anos, Sara conseguiu confiar em 10 anos, mas quando chegou 10 anos, ela perdeu a paciência, ela perdeu a fé, e ela pega a escrava e oferece para o seu marido para deitar com ele. Ela não confiou de todo o coração, ela foi influenciada pelo próprio entendimento dela. No entendimento dela veio a seguinte frase, eu não vou conseguir engravidar, Deus não vai cumprir a palavra dele através da minha vida, então eu vou dar uma ajuda a Deus, eu vou pegar minha serva, e através da minha serva, Deus vai cumprir a promessa. Ei, a palavra não foi H, a palavra foi através de Sara. E lá na frente, quando ela estava com os 90 anos, Deus chegou e falou assim, daqui a 1 ano, você vai ter a criança nos braços. O que aconteceu? 1 ano depois, Isaac estava nos braços de Sara. Os médicos falaram que eu entrego meu diploma se você engravidar. 1 ano depois, está lá a Áurea com a Aurora na mão, apresentando o culto souls, mostrando que não se estribe no seu próprio entendimento. A última palavra sempre vai ser de Deus. A última palavra não vai ser do diabo. A última palavra não vai ser do médico. A última palavra não vai ser do juiz. A última palavra vai ser a palavra de Deus sobre a sua vida. Se você crer, acreditar, confiar, você vai viver o que você está buscando. Então, confiar de todo o coração é não esquecer, é guardar a palavra. Se você pegar o capítulo 3 de Provérbios, Salomão, em toda a sua sabedoria, ele começa o capítulo 3 instruindo a não esquecer os ensinamentos e guardar os ensinamentos. Olha só o que diz Provérbios 3, versículo 1. Vai aparecer, confia. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, o teu coração guarda os meus pensamentos. O que ele falou? Não te esqueça e guarde. Ei, você esquece algo quando aquilo não tem valor ou perdeu valor.
Você esquece algo quando aquilo não tem valor nenhum ou se ele perdeu o valor. Se eu pegar para você, e eu procurei lá na minha casa, eu tenho lá na minha casa o iPhone 1. Eu procurei lá e não consegui encontrá-lo, eu queria trazê-lo. Se eu pegar o iPhone para você, o iPhone 1, e te oferecer uma troca, ei, toma aqui ó, o iPhone 1 e me dá o seu telefone em troca, quantos aceitariam? Seja sincero, quantos iam aceitar a troca? Um iPhone 1 pelo seu telefone? Por que você não aceita? Porque ele perdeu o quê? Perdeu o valor. Agora se eu chegar para você e pegar o meu iPhone e eu oferecer para você, se eu oferecer para você um iPhone 15 e falar assim, ó, ei, quem quer trocar o meu telefone iPhone 15 pelo telefone, levante a mão. Quantos levantariam a mão aqui? Sejam sinceros. Olha só, a NET até... Por que você aceitaria a troca pelo iPhone 15? Porque o iPhone 15 ocupa lugar de honra no seu coração. Tudo aquilo que ocupa lugar de honra no seu coração, não existe negociação para ele. E o que ele está falando? Não te esqueças. Guarde. Queridos, tinha 10 anos, quando meu pai me deu uma bicicleta. Quando lançou a Monarch 10, meu pai me deu uma Monarch 10 Júnior. Eles fizeram uma Monarch menor. Eu até tirei a foto. Coloca a foto para mim, por favor. Olha só. Eles criaram a Monarch, tinha a Monarch 10, eles criaram essa aqui menor, a Monarch 10 Júnior. Eu dormi, acordei no outro dia. O que estava do lado da minha cama? A Monarch 10 Júnior. Pensa, só de lembrar, dá vontade até de pular aqui, ó. Eu lembro do dia, eu fiquei eufórico. Eu peguei, sentei na bicicleta, eu comecei a andar dentro da casa, minha mãe brigando. Eu chegava, andava lá na rua, quando eu chegava da rua eu lavava o pneu da bicicleta para ficar pretinho e trazia para dentro do meu quarto. Eu dormia segurando na bicicleta. Eu dormia segurando a bicicleta todos os dias, porque aquela bicicleta, ela conquistou meu coração, e ainda era uma bicicleta Monarch 10 amarela, igual a Brasília amarela lá dos Mamonas Assassinas, com o pneu preto. Imagina que destaque que dava. Eu andava na rua, as pessoas ficavam olhando, mas com o passar do tempo, aquela bicicleta, ela saiu do meu quarto, e ela foi para a área de serviço da casa. Ela perdeu um valor e foi para a área de serviço. Com o passar de tempo, ela saiu da área de serviço e foi lá para o quintal da casa, debaixo de uma cobertura. E com o passar de tempo, ela saiu debaixo da cobertura e ficou do lado do pé de abacate que tinha lá em casa, pegando sol e chuva. Por que ela foi parar do lado do pé de abacate, pegando sol e chuva? Porque ela perdeu o valor no meu coração. O que Salomão está instruindo a você? Não permita que a palavra de Deus se torne uma bicicleta amarela no seu coração, que quando ela envelhecer vai parar lá no fundo do quintal. Porque se você permitir com que a palavra perca o valor, o local de honra, você não vai viver o seu milagre. Quantos estão aqui conseguem entender o que eu estou falando? Diga assim comigo, se esquece algo, quando não faz, com o passar de tempo, a fé na palavra muda. Não ocupa mais o lugar de destaque, o lugar de valor, o lugar de importância. E como eu disse, quando não há credibilidade na palavra, milagres não acontecem. Porque fé e palavra precisam caminhar junto. Se você pegar existe um equipamento chamado martelete na construção civil. Esse equipamento ele é utilizado quando você tem um piso muito duro, você precisa quebrar algo que se torna difícil de ser quebrado. Às vezes você pega uma marreta de 5 quilos, você levanta aquela marreta e você bate ela sobre o piso quando ele é muito duro, mas você vai ver que não vai criar efeito algum, porque a marreta ela trabalha em cima de impacto.
na pancada, o impacto. Se você pegar a marreta no drywall aqui, bater, ela vai quebrar fácil. Se você pegar a marreta e você bater numa parede de cimento, de tijolos na casa, você vai conseguir quebrar fácil. Mas se você tentar quebrar no piso muito grosso, você não vai conseguir. Mas há necessidade de martelete. O martelete, ele não trabalha com impacto, ele trabalha sobre vibração constante. Existem situações na sua vida que a palavra, ela não vai trabalhar com impacto, ou seja, você exercer a palavra uma vez só. Não, vai ser vibrações constantes. E conforme você pega o martelete, ele vai vibrando, ele vai abrindo pequenas fissuras. E com a vibração, essa fissura vai aumentando, aumentando, e aquilo que era grosso, que a marreta não conseguiu, você vai conseguir. Por quê? É constância. É isso que Salomão está dizendo. Para que a palavra seja usada em constância, na situação que você está vivendo. E assim você vai viver o seu milagre. Mas você vai entender que o martelete ele só funciona com energia, ligado na energia. Apesar de ser um equipamento poderoso, apesar de ser um equipamento que faz o que a marreta não consegue fazer, se não tiver energia, ele não vai funcionar. Você pode pegar o martelete, colocar ali e ficar tentando balançar ele, vibrar ele com a sua mão, você não vai conseguir resultado, porque ele precisa de algo, ele precisa de uma parceira, que é a energia. Se você tiver um martelete, mas não tiver energia, você vai ter na sua mão uma ferramenta poderosa, mas que não vai servir para... Assim como a energia é para o martelete, assim a fé é para a palavra. Você vai ter algo poderoso na sua mão, você vai ter algo que vai mudar um diagnóstico de um médico, você vai ter algo poderoso que vai fazer o câncer desaparecer, você vai fazer algo poderoso que vai abrir portas na sua vida, você vai ter algo poderoso na sua mão que pode proporcionar mudança completa na sua família, mas se não tiver fé, nada vai acontecer, porque o que energia é para o martelete, a fé é para a palavra, a fé e a palavra andam juntas, diga assim, a fé e a palavra andam juntos. É o ditado que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que... Pegue uma pedra, pegue um tambor de 200 litros e joga em cima dela, vai acontecer alguma coisa? Vai, ela só vai ficar molhada. Chega daqui a um final do ano, joga um tambor de novo de 200 litros em cima dela, vai acontecer algo? Nada, não vai. Mas inventa um aparelho que você utilize um conta-gota, e esse conta-gota vai ficar o tempo todo, uma gotinha, o tempo todo em cima da rocha, e daqui a um ano você volta lá. O que vai acontecer? Você vai ver que a rocha foi o quê? Separada. Por quê? Água mole, pedra dura, tanto bate até que... Você precisa dar uma resposta ao mundo espiritual. Ei, diabo, não adianta vir com câncer. Eu vou estar profetizando a palavra, eu vou profetizar 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 a palavra, e o efeito da palavra é que a palavra é o quê? Verdade absoluta, e o câncer vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus, queira ou não. Então... Assim é a pessoa que coloca a confiança na palavra, tem algo poderoso na mão, e o resultado vai ser surpreendente. A palavra de Deus mostra que você pode confiar em Deus, porque Deus, Ele não muda e Ele não erra. Diga assim, Deus não muda, Deus não erra. Olha, Salmo 111, versículo 9, diz o seguinte,
enviou ao seu povo a redenção. Ele enviou quem? A redenção é uma pessoa, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de todos os nossos. A redenção tem nome, uma pessoa, Jesus. Enviou a sua redenção ao seu povo e estabeleceu para sempre a sua aliança. Estabeleceu uma aliança o quê? Para o quê? Ei, Deus não muda. O que Ele falou ao seu respeito não vai ser mudado. O que Deus planejou ao seu respeito não vai ser mudado. Você pode pecar, Deus não vai mudar o que Ele falou ao seu respeito. Você pode abandonar, Deus não vai mudar o que Ele falou ao seu respeito. O diabo pode se levantar, tentar impedir, não vai mudar o que Deus falou ao seu respeito. Deus tem com você uma aliança eterna. Deus tem o quê? Uma aliança eterna. Que confiança nós podemos dar a uma pessoa que a cada momento ela muda a opinião dela? Como você pode confiar em alguém que hoje está dizendo que te ama e amanhã está dizendo que está em dúvida? Você vai confiar nessa pessoa? Mas Deus não muda os pensamentos ao seu respeito. Eu sei que pensamentos eu tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. O pensamento que Deus teve a seu respeito de futuro e esperança não mudou. Não mudou. Não mudou. Deus é confiável porque Ele não muda, porque Ele é perfeito e bom. Deus é o quê? Toda dádiva, Tiago 1,17, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Toda dádiva e todo dom perfeito, vem da onde? Eu pergunto para você, enfermidade é perfeição? Enfermidade causa morte. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. Então toda dádiva, Deus não muda, Deus tem dádiva e dom perfeito para você. Então você precisa se enxergar da maneira que Deus olha para você, da maneira como Deus planejou ao seu respeito. Como eu falei, Jeremias 29:11, os pensamentos de Deus é de paz e não de mal. Deus não mudou nada a seu respeito. A palavra de Deus a seu respeito continua valendo. É como às vezes, como pastor, levanta um profeta e libera uma palavra sobre uma pessoa. E muitas vezes, aquela palavra não condiz com a situação que a pessoa está vivendo. E muitas vezes a gente fala, o profeta errou feio. O bispo já falou isso aqui, que uma vez a pessoa liberou uma palavra sobre uma pessoa e ele falou, esse profeta errou feio. Mas a questão é que a palavra de Deus não muda ao respeito da pessoa. A palavra de Deus que foi liberada não foi referente ao que a pessoa estava vivendo, foi referente ao futuro dela, porque Deus havia preparado um futuro dela. E depois o bispo viu, 10 anos depois, a palavra se cumpriu, aquela pessoa mudou completamente e se enquadrou a palavra profetizada, e a palavra se cumpriu na vida dela. Ei, o porquê que Salomão diz, não se estribe no seu pensamento, confia no Senhor de todo o seu coração. Ele está dizendo para você, existe um plano, existe um propósito, existe algo que Deus escreveu ao seu respeito, que vai se cumprir, porque Deus não vai mudar o que Ele falou ao seu respeito. É verdade que situações vão tentar te paralisar, é verdade que situações vão tentar te impedir de você chegar, mas a palavra de Deus vai permanecer firme. Deus não muda, Deus é constante, Deus não se deixa ser influenciado por situações que você está vivendo. Ei, Deus não responde a choro, Deus responde a fé. Deus não responde a desespero, Deus responde a fé. Diga assim, Deus não muda. E a palavra dele ao meu respeito não vai mudar. Diga assim, eu vou viver a palavra de bondade que Ele escreveu ao meu respeito. Entendeu, queridos? Deus não muda. A palavra ensina, o Salomão, ele diz para você guardar a palavra no seu coração,
Porque a palavra diz que Deus é onipotente, onisciente. Diga assim: Deus é onisciente. E quando ele diz que Deus é onisciente, é porque Deus conhece todas as coisas. Salmo 139, versículo 3 e 4, olha só o que diz: esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus pensamentos. Ainda que a palavra não chegue à minha boca, tu, Senhor, já conhece toda ela. Deus conhece tudo ao seu respeito. O que Deus planejou ao seu respeito não foi em cima do seu passado, foi em cima do seu futuro. Porque Deus conhece passado, presente e futuro. Por isso Deus não erra. Por que Deus não erra? Porque Deus conhece todas as coisas. Por que você não pode fazer parceria com medo, com angústia, com o que você está vendo ou com o que você está sentindo? Porque os seus olhos só conseguem ver o que está na frente do seu nariz, mas Deus consegue ver futuro. Ei, Deus ele não age por suposição, Deus age por conhecimento. Eu quero repetir, Deus não age por suposição. Quem age por suposição é o diabo, ele tenta descobrir algo a seu respeito. Ei, Deus é aquele que conhece o seu passado, o seu presente, Deus conhece o seu futuro, e Deus criou uma história em cima do seu passado, do seu presente, mas principalmente em cima do seu futuro. Ei, existe uma história escrita no futuro a seu respeito, e eu profetizo, você vai viver essa história, você vai viver essa história. Eu só preciso que você guarde o seu coração, não se estribe no seu entendimento, reconhece-o em todo o seu caminho, e Ele vai endireitar a sua vereda. Reconheça que Deus está com você nessa situação que você está passando. Ei, reconheça que Deus está com você quando o médico liberar um laudo de morte para você. Estou com 3 pessoas, lutando com elas, a respeito do câncer. Eu não reconheço o laudo do médico, eu reconheço o que a palavra diz. O sintoma pode estar mostrando, a enfermidade pode estar tentando avançar, mas eu já liberei uma palavra sobre o câncer. Eu amaldiçoo o câncer no corpo das pessoas. O câncer vai ter que secar e o câncer vai ter que regredir em nome de Jesus. Nós não fazemos parceria. E nós não fazemos parceria com enfermidade, com doença. Não, nós não fazemos. Porque Deus não erra, porque Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não entregou a vida dele só pelo que você fez. Ele entregou a vida dele pelo que você fez, o que você iria fazer. E Ele decidiu entregar. A cruz é ponto é o ponto de start, onde você vai viver os seus milagres, porque a cruz te traz confiança, a cruz te traz convicção, a cruz te traz certeza plena de que é possível você viver, por mais impossível que pareça aos seus olhos, por mais difícil que seja você acreditar. Mas existe um Deus que é onisciente, sabe o que você está passando, Ele está cuidando da sua vida, Ele está guardando o seu coração, Ele que te dá força para você continuar vindo no culto Souza, Ele é que te dá força para você continuar desejando, acreditando no que pode acontecer, porque Ele é a sombra à sua direita. Ainda que a palavra não chegasse à boca dele, ele já sabia. Ele já sabia. Ele não erra porque Ele sabe de todas as coisas. Ele não calcula a história de acordo com o passado. Deus calcula a história de acordo com o futuro. Como eu falei, Deus não age por suposição, Deus age por conhecimento. E Ele tem todo o conhecimento. Deus não tem algum conhecimento. Deus tem todo o conhecimento. Por isso Salomão diz, não estribe no seu próprio entendimento.
Você consegue ver o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê muito além. Diga assim: Deus vê muito além. A palavra nos ensina que a cruz fez toda na cruz. A palavra nos ensina que não diz respeito ao que nós fizemos, mas diz respeito ao que Jesus fez na cruz. Não diz respeito ao que você faz, mas diz respeito ao que Ele fez. Você não vai ser curado pelo seu muito jejuar, pelo seu muito orar. Você vai ser curado porque lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, o preço foi o quê? Pago. Está consumado. Olha só, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. O que Jesus conquistou ali na cruz? A bênção de Abraão chegasse até mim e até você. E o que Deus profetizou a respeito de Abraão? Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Eu de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Ei, a bênção de Abraão agora recai sobre a minha e sobre a sua vida. O Senhor vai engrandecer você. O Senhor vai prosperar você. E quando eu digo prosperar, não estou dizendo que você vai ser rico. Eu estou dizendo que você vai ser o quê? Próspero. Prosperidade é ter além do suficiente. Prosperidade é que de repente você não vai conseguir ter uma Porsche Cayenne, mas você vai poder de repente ter... Qual o carro que você gostaria de ter? Uma Porsche Cayenne. Então receba a Porsche Cayenne. Talvez você não vai receber, mas você pode receber um Vectra. Ficou para trás? Então você pode receber uma 320i, uma BMW 320i. Ei, prosperidade é você ter mais do que o suficiente. É você falar assim: eu sou filho de Deus. Por que eu vou ficar aceitando uma vida de ficar andando de ônibus, andando de metrô? Não, eu sou filho do Pai. Eu tenho as bênçãos de Abraão sobre a minha vida. Então eu tenho que me apropriar das bênçãos de Abraão. Ei, quando Salomão diz: não estribe no seu próprio entendimento, ele está falando assim: por que você pensa menos do que a palavra diz ao seu respeito? Tem pessoas que não vivem milagre porque ela pensa menos do que a palavra diz ao seu respeito, e ela toma posse daquilo. Eu quero pensar o que a palavra diz ao meu respeito. Eu falo: Deus, se vier uma Porsche, eu vou glorificar o Senhor, mas se vier um outro carro, eu vou glorificar o Senhor. Mas uma coisa eu sei: a cada dia a palavra diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai crescendo, vai prosperando, vai sendo transformado, vai sendo edificado, vai crescendo na fé, vai profetizando, vai acontecendo. Profetiza a cura acontece. Profetiza a porta aberta, a porta abre. E essa é a nossa natureza. Nós temos a bênção de Abraão sobre a nossa vida. A palavra diz que Abraão fortaleceu e se tornou rico no deserto. Ei, quem consegue ficar rico no deserto, onde só tem sol e areia? Consegue sim, porque quando Deus anda com a pessoa e entra com a pessoa no deserto, essa pessoa vai ser próspera, essa pessoa vai ser abençoada, essa pessoa vai ver coisas impossíveis acontecendo. A questão não é entrar no deserto, a questão é entrar com alguém no deserto. A questão não é o quê? Entrar no deserto. Porque se você entra no deserto sozinho, você não vai ver milagres. Mas se você entra com ele no deserto, você vai viver o quê? Milagre. Se você precisa de paz, paz tem um nome, paz é uma pessoa. Paz não é ausência de conflito. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de perturbação.
Paz é uma pessoa, e quando você caminha com essa pessoa, a palavra diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Eu entro numa batalha, eu entro confiante, que Ele está comigo. Eu tenho uma escolha a fazer, eu vou ficar tranquilo, porque eu tenho direção, eu carrego a paz, eu carrego a presença dentro de mim. Isso é não estribar no seu próprio entendimento. O que levou Pedro a dar aquela ordem para o paralítico? Não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ele tinha convicção daquilo que ele o quê? Carregava. Ele recebeu uma palavra de Jesus: ide em meu nome, curar enfermos, expulsar demônio. E aí, por isso Salomão diz, guarde a palavra no seu coração, reconhece todos os seus caminhos, não seja sábio aos seus olhos, confia de todo o teu coração, não estribe no seu próprio entendimento. Se Pedro fosse olhar pela visão, ele ia olhar uma pessoa paralítica, algo impossível, mas ele recebeu algo. Ele recebeu de Deus uma palavra diretiva. E ele falou: não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho uma palavra que foi me dada. E em cima dessa palavra, que é no nome de Jesus Cristo, eu poderia profetizar: toma teu leito e anda. E o paralítico deu um salto junto com ele, e entrou no templo andando e glorificando a Deus. O que levam pessoas a não receber milagres? Porque são vencidas pelo pensamento. Permitem que os pensamentos contrários à palavra tenham poder sobre a sua mente. Tenham poder sobre o quê? A sua mente. Semana passada eu falei, não é fácil esperar. Esperar é difícil esperar. Espera no Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Não é fácil esperar do Senhor, mas precisa esperar. É fácil esperar quando você tem um diagnóstico? Quem tem um diagnóstico negativo faz assim. É fácil esperar, minha irmã? Mas é possível esperar? Como é possível? Quando eu pego a palavra e permito que a palavra crie o quê? Frutos dentro do meu coração. Porque a palavra vai dizer: por que você está olhando para o diagnóstico médico? Por que você está se curvando do que o homem falou? Se existe um Deus que é Jeová Rafa, o Deus que cura. O Pedro, os médicos chegaram e falaram que ele tinha uma doença. Não foi o pastor Paulo que fez o milagre. Foi a palavra liberada sobre o Pedro. Nós repreendemos aquela enfermidade. E Pedro é prova viva, está aqui presente, de que milagres acontecem. A aurora é uma prova do milagre. Não se estribe no seu próprio entendimento. A mãe dela, a Áurea, poderia muito bem aceitar o que o médico falou, mas ela não acreditou, ela não aceitou. Ela se firmou na palavra. Eu vou repetir para você: só se esquece de algo quando aquilo não tem valor ou perdeu o valor. Então essa noite não permita que a palavra seja retirada do lugar de honra no seu coração. Não permita isso. Não permita. Entenda uma coisa: é impossível que você consiga fazer uma escolha melhor do que Deus tem para você. Muitas vezes nós queremos escolher o milagre. Você não vai conseguir escolher algo melhor do que Deus tem para você. Então por que você não se rende à vontade dEle? Por que você não se rende à vontade dEle? Olha só, a palavra diz em Provérbios 14, versículo 12: há caminhos que ao homem parece ser, mas no final é caminho de... Por isso que Salomão diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do... Teme ao Senhor e aparte do mal. Ei, não deixe ser vencido pela sua razão, pelos seus pensamentos, pelo seu achismo, pelas suas conclusões,
Pare de ser um matemático. Pare de tentar chegar a um denominador comum. Com Deus você não chega a denominador comum, porque Deus não existe uma regra. Deus não existe uma regra. Bartimeu é cego, tá bom, veja, viu? O outro vai lá no poço, lava. O outro, ele orou, não, estou vendo como árvores. Ele faz a segunda oração, para Deus mostrar para você que não existe um protocolo, existe confiança, não existe uma regra a ser seguida. A única regra é você ter fé, acreditar na palavra, confiar na palavra, tomar posse da palavra e ver milagres acontecendo na sua vida. É assim que milagre acontece, é assim que você vai experimentar o sobrenatural, é assim que você vai ser edificado e você vai crescer em Deus. Porque quando nós confiamos no Senhor, focamos na palavra dEle, os problemas perdem a força. Quando confiamos em Deus de todo o nosso coração, a palavra diz, o início, confia no Senhor de todo o seu, não é parte, não é 30%, não é 60%, não é 90%, confia de todo o seu, não estribe no seu próprio entendimento, reconhecer que é Ele, por Ele, e somente através dEle, que vem a cura, a salvação e a libertação. O que Deus procura esta noite, Deus procura pessoas que confiem nele. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus essa noite está procurando pessoas que confiem de todo o coração. Diga assim: não é 30%, não é 60%, muito menos 90%. Mas Deus diz: filho meu, entrega o teu coração. Fique de pé essa noite. Como eu disse, fé não é sentimento. Fé não é desejo. A fé é uma escolha. A fé é uma decisão. A fé é algo que vem de dentro. Não é algo que vem externo. A verdadeira fé vem do coração. E o coração precisa ser guardado. Sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o seu. Por que pessoas fraquejam? Por que não guardou o coração? No momento de saciar uma fome, Esaú não guardou o coração dele. Esaú era o primogênito de Jacó, de Isaac. Esaú era o primogênito de Isaac, Isaac e Jacó. Esaú tinha a bênção da primogenitura. E sob pressão de estar com fome, a barriga roncando, olha só, ele abriu, o Jacó, ele pede um prato de comida para Jacó. Jacó não era convertido, era enganador, usurpador, mentiroso. Ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. E quando pessoas não têm encontro com Deus, pessoas vão querer tirar proveito de você. Jacó não era convertido, e ele aproveitou a situação para roubar o direito de primogenitura do irmão dele. Se Jacó fosse convertido, ele deveria falar: não, meu irmão, toma aqui, ó. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Mas o problema é que Jacó não era convertido. E Esaú não guardou o coração dele. Esaú, a palavra de Deus para Esaú era como aquela bicicleta amarela envelhecida lá no pé de abacate. Ele falou assim: o que me vale o direito de primogenitura se eu estou aqui morrendo com fome? E a palavra diz que Esaú desprezou o direito de primogenitura dele. E ele vendeu a bênção de primogenitura por um prato de lentilhas. Porque ele não guardou o coração dele. O que eu quero ensinar com você com essa palavra: confia no Senhor de todo o seu coração. Não seja influenciado pelos seus sentimentos. Não seja influenciado pelas suas emoções.
Não seja influenciado pela fome. Não seja influenciado por uma carência amorosa. E aí você vai se entregando a qualquer um que aparece no seu caminho. Não, ei, você que é homem, Deus tem uma mulher que nesse exato momento está clamando por alguém a Deus, que você se encaixa igual, na descrição dela. Ei, você que é mulher, não se entregue para qualquer um. Ei, não se estribe no seu entendimento, não seja influenciado pelas suas emoções. Espera no Senhor, porque Deus tem um homem abençoado, que teme a Ele, que vai constituir uma família com você. Você vai entrar por esse corredor, diante do altar, você vai dizer sim, amém. Vai fazer uma aliança com Ele. Nós nos perdemos porque a palavra perdeu o valor. Porque a palavra não é mais decisiva. Antigamente éramos guiados pela palavra, a palavra que determinava. E com o passar do tempo, ela foi esquecida, perdeu o poder de influência. Quantas pessoas que vivem uma vida miserável porque a palavra perdeu o poder de influência nas decisões dele. E aí caminham como a palavra diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Você não pode ser guiado pelo que você vê, você tem que ser guiado por uma voz. Você tem um pai que fala com você. Deus não é aquele Deus que está distante, que você não consegue ouvir a voz dele. A palavra diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisa haver um ouvido disposto a ouvir. E todo aquele que bate, a palavra diz, todo aquele que bate, estou à porta e bato, e todo aquele que ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Deus está dizendo hoje à noite, ei, guarda o seu coração, filho, guarda o seu coração, guarde os mandamentos, tema, dê valor, porque é saúde para os seus ossos, e remédio para o seu corpo. A palavra é saúde para os ossos e remédio para o corpo. A cura vem pela palavra, a palavra é a semente. Jesus falou, eu vou ensinar para você a parábola, a semente é a palavra. Ei, é sempre a palavra, querido. O mundo é governado pela palavra de Deus. Foi através da palavra de Deus que ele falou, haja luz e houve luz. Foi na palavra de Deus que ele falou, ei, vá até o monte, estenda a vara, e o mar vá ao mar, estende a vara, e o mar vai se abrir. Foi na palavra que ele disse assim para Josué, dê volta durante 7 dias, no 7º dia, dê 7 voltas, comece a gritar e a muralha vai cair, e a muralha caiu. Foi a palavra que Jesus falou, disse assim, eu quero ser limpo, e o leproso foi limpo. Sempre a palavra, tem a palavra, medita na palavra, dia e de noite. E Deus falou para Moisés, então farás prosperar o seu caminho, por onde você estiver. Se você tiver a palavra, você vai prosperar no deserto. Se você tiver a palavra, você vai prosperar na cidade. Se você tiver a palavra, você vai prosperar no Brasil. Se você tiver a palavra, você vai prosperar nos Estados Unidos. Se você tiver a palavra, você vai prosperar na África. Se você tiver a palavra, você vai prosperar na China. Ei, sempre é a palavra, o segredo é a palavra. Conhecer a palavra, se render à palavra, se entregar à palavra, viver a palavra, obedecer a palavra, assim o milagre vai acontecer. É assim que acontece. Haja o que houver, venha o que vier. Existe outra música que diz, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Confiar é entregar, confiar é se render, confiar é acreditar, confiar é querer aprender aquilo que Deus está te ensinando. A um coração quebrantado, a um coração contrito, Deus jamais vai o quê? Você só consegue um coração quebrantado e contrito quando você se rende à palavra. Quando a palavra se torna o alimento.
escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Davi diz que a palavra era como um favo de mel na boca dele. Feche seus olhos. Confiando no nosso Deus, confiando no seu eterno amor, jamais seremos abalados. Jamais seremos abalados. Pai, o que essa noite nós queremos nos alinhar à direção que Salomão deixou. Pai, o que nós queremos esse ano de 2024? Nós não queremos esquecer os ensinamentos que têm sido ensinados, Senhor, na Tua casa. Nós queremos guardar, ó Pai, os Seus mandamentos de todo o nosso coração. Por isso que o salmista, no mesmo capítulo, ele diz, Senhor, confia no Senhor de todo o coração. E confiar no Senhor é responder a palavra. Confiar ao Senhor, como foi ensinado, é moldar a palavra. E quando nós permitimos que a palavra nos molde, quando nós nos rendemos, confiamos que o Senhor é um Deus que não erra, um Deus que não falha. O Senhor não erra porque o Senhor não muda. O Senhor não erra porque o Senhor conhece todas as coisas. E nós queremos depositar a nossa total confiança no Senhor. Nós queremos depositar a nossa fé. Fé não é de sentimento, fé não é desejo, fé não é emoção, não. A fé, ela não é influenciada pelo que está externo. A fé é influenciada pelo que está interno. E como o Senhor orientou a Josué, filho meu, inclina o teu coração à minha palavra. Medita na minha palavra dia e de noite. Então fareis prosperar o teu caminho por onde quer que andares. Nós precisamos ter essa disposição, Senhor, de guardar, esconder, deixar e confiar. Confiar é deixar ser ensinado. Muitas vezes, ó Pai, nós somos arrogantes, muitas vezes nós somos muito intelectuais, pensamos muito. E porque pensamos muito, deixamos de ouvir a sua voz, deixamos de ouvir a sua instrução. E eu quero pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes nós deixamos de ouvir a sua voz e começamos a agir por conta própria, porque nós somos influenciados pelo aquilo que nós vemos, que está diante dos nossos olhos. Mas o Senhor é um Deus que criou uma história não em cima do passado e em cima do que está acontecendo no presente, mas a história foi construída em cima do passado, do presente, principalmente em cima do futuro. Existe um futuro que o Senhor escreveu a nosso respeito. E nesse futuro eu consigo ver a palavra sozo, cura, salvação e libertação. Nós não iremos nos render ao que nós sentimos, não vamos ser influenciados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, nós iremos ser influenciados pela Tua palavra. Pai, eu quero ser influenciado pelo que é a palavra do Senhor. Pai, é verdade que muitas vezes, ó Pai, situações tentam nos amedrontar, situações tentam nos levar a desacreditar, situações tentam nos levar a fazer parceria com o medo, com a mentira, mas nós não iremos nos render diante do que nós olhamos, nós iremos nos render diante daquilo que nós cremos, naquilo que nós ouvimos. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. Nós queremos que nossos ouvidos estejam atentos ao que a palavra diz ao nosso respeito. A palavra diz ao nosso respeito, ó Pai, que o Senhor nos guardará de todo mal. A palavra diz ao nosso respeito que o Senhor é a nossa sombra à nossa direita. A Tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos, ó Pai, de paz e não de mal. A palavra diz que ainda que nós passarmos pelo vale de sombra da morte, nós não temeremos. A palavra diz que nós devemos, ó Pai, Senhor, de dia e de noite meditar nela, que então nós seremos prósperos. A palavra diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vais bem e tenha dias prolongados na face da terra. Para cada situação existe uma resposta da palavra, para cada situação existe uma direção para a palavra.
para cada problema que nós estamos passando, existe uma direção na palavra. Pai, nós não queremos ser, ó Pai, sábio aos nossos próprios olhos, nós não queremos nos estribar nos nossos próprios entendimentos, nós queremos reconhecer o Senhor, nós queremos reconhecer a Tua palavra, porque quando nós reconhecemos ao Senhor, quando nós reconhecemos a Tua palavra, então o Senhor vai endireitar o nosso caminho, como Pai, foi falado semana passada, confia no Senhor de todo o seu coração. Esperei confiantemente no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu quando nós clamamos por socorro. O segredo está em esperar com paciência. É verdade que situações, ó Pai, são difíceis, não é fácil esperar, mas é possível esperar. Pai, não é fácil acreditar, mas é possível acreditar. Não é fácil, Senhor, ó Pai, dar crédito total, Pai, à palavra, porque às vezes algumas coisas se parecem impossíveis, mas nós queremos dizer ao Senhor, nós, mesmo na dificuldade, mesmo na tempestade, mesmo na angústia, mesmo na aflição, nós decidimos confiar na bondade do Senhor, nós decidimos confiar na palavra do Senhor, nós decidimos confiar no que o Senhor é um Deus que sara, que cura e liberta, e nós iremos nos render completamente à Tua vontade, completamente à Tua palavra. Nós iremos viver o que a palavra diz ao respeito, porque nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. Nós iremos viver o que a palavra diz que nós viveremos. Nós iremos viver o futuro que a palavra determinou. E a palavra diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunhos que eles deram em resposta à Tua palavra. Eles deram testemunho em resposta à Tua palavra. O nosso testemunho vai ser baseado na palavra, e serão testemunhos grandiosos, porque nós vamos ver, ó Pai, o Helder levantar dessa cadeira de roda, não somente o Helder, não só, mas vários paralíticos, porque nós iremos nos curvar a Tua palavra, porque, Senhor, ó Pai, a Estéreo vai ser mãe de filhos, porque nós vamos profetizar a Tua palavra, porque, ó Pai, Senhor, aquela porta vai se abrir, porque nós vamos profetizar a palavra. Sempre iremos profetizar a Tua palavra. Essa noite nós queremos fazer um pacto com a Tua palavra, nós queremos fazer um pacto, Senhor, com a Tua palavra, e nós queremos guardar o nosso coração, esconder o nosso coração, educar e ensinar o nosso coração na Sua palavra. É o que nós queremos essa noite, em nome de Jesus. Se é isso que você quer, dê uma resposta para Deus. Que a sua confiança esteja completamente no Senhor e na palavra. A equipe vai se posicionar aqui, nós iremos orar por você. Eu quero profetizar um restante de semana, onde os frutos da palavra serão evidentes na sua vida. O que eu disse? O fruto da palavra serão evidentes na sua vida. O fruto da palavra vai ser evidente no seu mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu creio que verei e viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ei, você vai viver a bondade do Senhor aqui nessa terra. Eu te abençoo em nome de Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.